Rui Barbosa foi um pensador profundo, um pensador político muito profundo e muito antenado com o seu tempo. O curioso é que esse pensamento chega aos dias atuais prenhe de modernidade. Isso é o que vamos conversar com o pesquisador e professor universitário Christian Link, que fez uma pesquisa muito profunda sobre Rui Barbosa, estuda Rui Barbosa o tempo todo e sempre nessa perspectiva. Rui Barbosa, patrono do Senado Federal, que está fazendo 200 anos, mas, sobretudo, um homem antenado com o seu tempo. Christian, bom, vamos falar um pouco sobre o pensamento e a ação do Rui Barbosa, porque o Rui Barbosa foi uma figura que esteve à frente do Senado há muito tempo, né? Está na comemoração dos 200 anos do Senado, fundador da Academia Brasileira de Letras. Agora, é interessante porque o texto do Rui Barbosa, ele era, sobretudo, não exclusivamente, mas sobretudo voltado para a oratória, para o discurso, né? Como é que se dava essa... É uma forma literária também, né? Porque ele, de certa forma, escrevia os discursos que ele fazia, né? Havia no Império uma regra copiada da Câmara dos Comuns da Inglaterra, que proibia discursos lidos. Hum. Então era exatamente para você não ficar enfadonho, porque você tinha que ler, você tinha que ter oratória, você tinha que ir para o embate, então você tinha que favorecer a troca de ideias, né? A ideia era um pouco essa. Os discursos do Rui não foram escritos. Os discursos parlamentares eram, se você pegar a origem, eles são anotações. E aí, obviamente, o taquígrafo do Senado, ou da Câmara, né, no tempo do Império, eles tomavam nota, os parlamentares reviam e devolviam. Então, na verdade, eu acho que tem. Aquilo era montado da cabeça dele, entendeu? Porque outro dia eu estava lendo a correspondência dele com o Joaquim Nabuco, já na República, e dá para ver assim que ele é um sujeito que escrevia tanto, porque ele começava a escrever de madrugada, né? Acordava às 5 da manhã. E ia até não sei que horas da noite. Então ele tava habituado a ter uma espécie de um template na cabeça de organização do pensamento de maneira que saísse quase como se fosse escrito, entendeu? Então é engraçado você comparar o estilo do Nabucco com o estilo do Rui, que é um estilo, assim, eu não diria que é mecânico, mas tem uma mecânica de como é que devia sair. Isso não quer dizer o modo como ele falava na tribuna da Câmara fosse igual ao modo como ele falava da tribuna do Supremo Tribunal, nem que fosse igual necessariamente aos artigos jornalísticos. Quando ele escrevia, eu acho que era um pouco. Ele adaptava o estilo. No caso especificamente dos discursos presidenciais, das campanhas presidenciais, eu acho que é um lugar privilegiado para perceber isso. Ele tem a impressão de que ele está se dirigindo a um público muito maior do que ele está habituado. Em 1909, 1910 e 1919. E aí você vê que tem mudanças. E aí que quando ele tem que falar para um público maior que de uma assembleia, público maior do que de uma academia, ele falava. Eu acho que ele tinha imaginado que as pessoas estão habituadas a ouvir os padres. Era o tipo de oratórias que as pessoas estavam habituadas a ouvir na igreja. Então eu acho que ele tentou falar como um padre. Mas não podia ser qualquer padre, né? Rui Barbosa? Rui Barbosa só podia ser um padre, né? O padre Antônio Vieira, claro. Então é muito interessante que se você pegar. Eu passei por essa experiência muitos anos atrás. Quando né, eu estava habituado a ler Rui Barbosa, esses discursos dele, da campanha de 19, sobretudo. E aí, quando eu fui ler o Padre Antônio Vieira, eu pensei, meu Deus do céu, parece o Rui Barbosa. De fato parece, né? Mas é o contrário. É o Rui É o contrário. é que parece com o Padre Antônio Vieira. Ele tinha coleções dos sermões, né? Do Padre Antônio Vieira. Uma coisa que chama muito a atenção nesses textos do Rui é como ele lida com a profundidade intelectual. Era um intelectual profundo, isso não resta a menor dúvida, mas, embora ele cite muito, né, são citações e mais citações que ele faz durante
os textos dele, mas o interessante é que ele deixa que isso, de certa forma, se entranhe na própria oratória e não crie degraus, digamos assim, na oratória dele. É uma certa linearidade, né? Quer dizer, a análise é, de certa forma, por aí, ele tem essa capacidade de, não digo absorver, mas pelo menos incorporar as citações aos discursos dele de maneira mais suave, digamos assim. Claro que também tem uma cabeça jurídica, né? Que era uma cabeça que você é obrigado a citar muita doutrina. E o tipo de política que ele fazia era uma política realmente de bacharel. Bacharéis eram praticamente todos os políticos do tempo dele, né? A maioria esmagadora em direito, uma minoria uma minoria de engenheiros e uma minoria menos minoritária de médicos. É preciso pensar também nas condições de produção intelectual naquele tempo, que era um tempo em que o Brasil se sentia muito mais periférico do que hoje. Era uma época muito mais eurocêntrica, em que você tinha que seguir os grandes modelos europeus, então você tinha que estar a par do que acontecia, sobretudo na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos. E eu acho que em parte ele se notabilitou como porque havia uma cultura forte dessa coisa das citações, do conhecimento dos autores estrangeiros, então você tinha que ter conhecimento em direito internacional, direito constitucional comparado, direito constitucional mesmo, autores, né? E não havia, naquela época também não havia uma cisão entre ciência política e direito constitucional, ou teoria da Constituição, tá? Então, o direito constitucional comparado era quase uma técnica de ciência política. E por aí ele ia mostrando, na verdade, que ele tinha lido. E ele começou a ler muito cedo, né? O Rui tinha uma. Como o Rui não vinha da aristocracia, ou ele se percebia como uma. No tempo que praticamente no Brasil não tinha classe média, ele se sentia de uma classe remediada, ele tinha que brigar muito para subir na vida, entendeu? Então ele tinha um pai que era. A que ele adorava, que também era liberal, que era um cara encrencado. Desde menino botava ele em cima de uma caixa, tipo caixa de sabão, sei lá, para fazer discurso. Na época né, não tinha rádio, não tinha televisão, fazer discurso era um negócio que misturava um pouco de teatro com um pouco de entretenimento, entendeu? Então eu acho que a escrita dele, essa presença de muitas citações, revela essa origem, entende? Ele é uma máquina de leitura, é uma máquina de escrever, de produzir, né, discurso, né, produzir discursos parlamentares, produzir petições jurídicas, né, produzir. Então tudo tem que ser muito lógico, tem que ser muito erudito, e tudo tem que ser muito concatenado, e tudo é, tem que ter impacto, tem que ter força, né? Então, eu acho que tem, então eu acho que as coisas das citações aparecem aí. Isso também é uma observação interessante que foi feita de novo pelo Joaquim Nabuco. É engraçado isso. Porque o Nabuco, quando a gente tem que pegar uma espécie de um gêmeo do Rui, tem que pensar no Nabuco. O Nabuco nasceu no mesmo ano, né? Também era liberal, era companheiro do Rui, ficaram 10 anos brigados com o golpe militar da República. Mas é engraçado você ver nos diários, ele falando do Rui, depois que eles fazem as pazes, né? Em que ele lamenta que o Rui não tem tempo, não conseguiu desenvolver uma, uma sensibilidade para conseguir escrever coisas mais soltas, escrever literatura, escrever poesia, ter um livro meditado, porque de fato o Rui não tem nenhum livro meditado. Por exemplo, o Joaquim Nabuco tem o Estadista do Império, tem Balmaceda, tem coisa que ele parou para escrever e pensou, né? O Rui, O ele não minha parou de trabalhar nunca. formação, o minha formação, que de Minha certa formação. forma é Embora minha uma obra. formação fosse originalmente artigos de jornal, que Aham. ninguém publicou. Eu até separei, tem tudo pronto, mas não publiquei ainda. São artigos de jornal. Chamava-se A Minha Formação Monárquica, publicados no Comércio de São Paulo. Mas assim, o fato é que o Nabucco conseguiu botar a cabeça para fora em termos da política militante, do trabalho cotidiano, é isso que eu estou querendo dizer. E o Rui nunca conseguiu fazer isso. O máximo que ele conseguiu foi na Inglaterra, quando ele estava exilado por conta da ditadura do Marechal Floriano, ele escreveu Cartas de Inglaterra. Mas aquilo também são textos que ele mandava para o Jornal do Comércio. Então ele não tem um livro assim que ele parou para. Ele nunca parou de trabalhar, ele só parou de trabalhar quando ficou doente e morreu. Isso é uma coisa Agora, ele, impressionante. ele, ele tem Ele era duas obsessivo obras. compulsivo. Ele era obsessivo Uhum. compulsivo.
e às vezes meio paranoico, né? Ele tem duas obras que a Oração aos Moços, né? E Coisas do Mundo, seria esse o nome? Tem uma obra dele que depois o Darcy Ribeiro reescreveu, que era um livro que ele escreve para adolescentes. Que Não, acho que depois eu acho que isso é dele, o não. Darcy Ribeiro chega a reescrever esse livro numa outra linguagem. Não é do Manuel Bonfim, não? Não, não, é do Rui Barbosa. Até que o Darcy Ribeiro, na apresentação do livro, faz uma brincadeira, né? Ele diz, Rui Barbosa, o maior coco da Bahia, né? E começa. Mas, enfim, o Oração ao Moço, aos Moços também, que, de certa forma, é um texto pensado, né? Assim, do ponto de vista como livro, não é? Oração aos Moços, na verdade, não é um livro, é uma oração, é um discurso. É um discurso que ele ia pronunciar, que ele escreveu. Quer dizer, ele não ia pronunciar. Ele foi convidado como paraninfo da turma de 1920, acho, de São Paulo, da turma da Faculdade de Direito de São Paulo. Tem que lembrar que era a casa dele, que ele se formou lá, né? Quer dizer, começou no Recife, se formou em São Paulo. Ele se iniciou, porque era uma iniciação, né? Porque você tinha contato com a sua geração, né? Tempo, os políticos todos saíram dessas duas faculdades, começavam trabalhando no jornalismo, né? E aí ele disse que estava doente e não foi. Mas ele escreveu o discurso para ser lido na cerimônia da colação de grau. E é uma espécie de. É um texto muito bonito, porque é um texto, na verdade, em que ele se coloca no papel de tutor, mentor, guia, avô, sabe? Ele já estava assim, perto de morrer, já estava com 70 anos, né? Que para aquele tempo era como se tivesse 90. E aí ele fala dele próprio, tem uma coisa bonita, né? Do trabalho, ele fala da ética, ele fala da moral, né? E é uma oração clássica, em termos assim, modelo ciceroniano, assim, né? Na Uhum. estruturação, né? É um texto muito bonito porque ele é um texto em que ele incumbe a nova geração toda de lutar pelo Estado de Direito Democrático no Brasil. É como se fosse um testamento para os bacharéis, e vai dar certo, porque a UDN toda vai ler aquele negócio todo. O PSB da época também, né? Então você pode pensar Hermes Lima, você pode pensar João Mangabeira, Otávio Mangabeira, Nestor Duarte, todo aquele pessoal que vai estar na linha de frente, né, dos ruianos da década de 40. Gente, o Rui Barbosa vai estar. Você não pode separar liberalismo e democracia no Brasil até a década de 70, 80 sem Rui Barbosa. É impossível pensar. Não, e é interessante que você hoje lendo o discurso liberal dele no parlamento, basicamente no Senado, sobretudo no Senado, embora ele tenha um trabalho muito profícuo na Câmara dos Deputados, mas sobretudo no Senado, o que a gente percebe é uma certa atualidade. Ou é o país que não que cisma em não envelhecer, ou Rui Barbosa, que, que, de certa forma, profetizava as coisas. País partido entre duas ideologias que se gladiavam já naquela época, e que, de certa forma, mantém a tônica política de hoje. E a persistência dele na questão do liberalismo, né, na defesa da anistia, dos revoltosos, né, nos militares que, de certa forma, não coadunam com a república positivista que se formou ali. Né? Quer dizer, como é esse Rui Barbosa também? Essa atualidade dele, dá para ler ele hoje como um pensador moderno? Isso é uma coisa curiosa, porque ela envolve muitas questões diferentes, né? O Barbosa era um liberal, quer dizer, liberalismo é uma ideologia, liberalismo político, né? O econômico aqui não interessa. Ele era um liberal. Liberal é uma das ideologias centrais da modernidade, né? Junto com o conservadorismo, junto com o socialismo. Naquele tempo não tinha socialismo, então, na verdade, o Barbosa ficava às voltas com o conservadorismo. E você tem a impressão, ele tinha a impressão, os liberais, né, eles são orientados por uma filosofia da história como progresso, civilização, né, que a história, né, a marcha da história caminha para padrões cada vez mais elevados de civilização do ponto de vista da liberdade. E a geração do Rui foi a geração que rompeu com uma certa concepção censitária de liberalismo.
um liberalismo que pensava que o governo de qualidade só podia se dar se o sufrágio fosse restrito. Então, a geração dele acordou com a ideia da democracia. Então, é quando o liberalismo se torna democrático. A gente pode dizer que o liberalismo democrático da época não era tão democrático como o de hoje, mas isso não tem importância, né? O fato, então, é que quando ele está lutando pela liberdade, pela democracia, pelo liberalismo, ele está lutando pelo futuro. E essa luta ela tem um significado particularmente importante num país como era o Brasil, que se percebeu como muito atrasado, né? Você tinha escravidão, o país era majoritariamente agrário, o Estado era minúsculo, era dominado por coronéis, tá? E você tinha uma tradição, o liberal tem isso, né? Quando o liberal olha para o mundo, ele vê que o problema do mundo é a falta de liberdade, porque a realidade do mundo é a realidade de opressão, de autoritarismo. Então, o Brasil teria tido uma herança autoritária muito forte. A sociedade brasileira teria uma tendência autoritária, tá? Então, né, e um dos elementos que mais contribuiu para isso, para o Rui, era a escravidão. Então, você tinha que lutar contra essa herança autoritária. E aí o que acontece? Lutar contra o autoritarismo, em nome da liberdade, do lado da democracia, é tudo mais ou menos a mesma coisa para o Rui, né? E ele acabou se diferenciando dos outros da geração dele, primeiro porque ele era realmente muito. Ele era primeiro da geração dele entre os liberais, eu acho que não tem para ninguém, né? O Nabucco é extraordinário também. Inclusive, né, quando eu saio, eu gosto mais de sair com o Nabucco, né? A conversa é mais sentimental, mais simpática, assim. Mas assim, ninguém bate o Rui como batalhador. Ele tinha esse elemento de trabalho que era obsessivo compulsivo em torno dos ideais dele. Então, ninguém. Ele é uma espécie de pai da democracia brasileira nesse sentido, né? Então, em que ele identificava o autoritarismo? Ele podia achar que o poder pessoal do imperador era autoritário. Né? Ele faz a república. Ele ajuda a construir a república no ideário liberal. Bom, democracia não vai ser naquele tempo, né? Mas vai ficar a ideia de que a república prometeu democracia e não entregou. Isso é uma coisa importante. E ele vai veicular essa ideia. Eu fiz a Constituição, ele vai dizer, era para ser liberal democrático como nos Estados Unidos, mas passaram o povo para trás. Ele vai desenvolver essa retórica, né? Dizendo que a República, ele criou a República, mas a República foi tomada de assalto pelos militares, pelo militarismo, né? Pelas oligarquias. Quer dizer, que foram quem botou realmente a República em pé, né? Foram as ditaduras militares do Deodoro e do Floriano, depois o regime oligárquico do Campos Salles, né? A política dos Uhum. governadores, que depois foi aperfeiçoada com a política do café com leite, né? Então, o Rui também construiu sua própria estátua como alguém que viria vingar o povo que foi traído, né, pelo militarismo pelas oligarquias. O que eu acho o que ajuda a torná-lo atual não é só isso, porque muita gente lutou pela liberdade, né? O que eu acho que torna ele atual é que não só ele fundou a República, né? É engraçado que ele foi um dos abolicionistas mais empedernidos, mas essa é uma herança meio que apagaram dele. Mas assim, não só montou a República, como foi ele que tentou, no fim da vida, desoligarquizar a República, mobilizando a sociedade civil. Ele fez um diagnóstico de que a sociedade civil no Brasil ela era rebaixada, e por isso havia o domínio oligárquico, e que era preciso despertar essa sociedade, vir para a rua. E foi o que ele tentou fazer na campanha civilista contra o Realista. militarismo e depois na campanha de 19, na qual ele participou mais como anticandidato do que como candidato mesmo. Ele era uma espécie de anticandidato, né, em 1919, para denunciar o regime. Mas, Então, mas ele tinha uma coisa muito prática, né? Muito pragmática, a partir das denúncias que ele faz como candidato à presidência da República, até antes disso, já na campanha civilista ele já tem muito isso. Quebra das oligarquias como único pressuposto de se caminhar para uma democracia verdadeira. Ele, inclusive, há muita citação dele dos federalistas, né, americanos com quem ele se aliava muito, né? Nesse sentido, ele estava à frente de seu tempo também, né? Ou pelo menos tentava. eu não sei se ele estava à frente do tempo dele, não. Eu acho que por exemplo, os federalistas já eram lidos na década de 1830, cara. Entendeu? Todo mundo já lia. Sim. Federalista era coisa velha, em 1890, 1880. O Rui
cita os federalistas antes da queda da monarquia. O que eu acho que tem interessante nele é porque ele, como ele tinha uma visão muito normativa da democracia, e ele via a democracia encarnada num regime político que fosse ou a Inglaterra no Império ou nos Estados Unidos, ele nunca se acomodava com a realidade. Ele não transigia com a realidade. Ele era um kantiano nesse sentido. Ele colocava o tipo ideal daquilo que tinha que ser, e ele ficava malhando, criticando a realidade brasileira. Ele está criticando até hoje, porque você nunca tem uma acomodação do real com o ideal, né? Então, eu acho que essa perspectiva dele, muito normativa, muito idealista, paradoxalmente, o tornou atual, porque ela não está ligada à concretude do tempo em que ele viveu. Isso aqui é interessante, tá? Quando você lê Rui Barbosa, como ele fala muito em abstrato e a partir de um ideal de justiça, ou de sociedade democrática ou liberal, ele sempre parece atual. Isso aqui é interessantíssimo. Eu lembro que quando eu tinha, sei lá, uns 19 anos, foi a primeira vez que eu fui ler Rui Barbosa, eu estava num sebo, me caiu. Sim, foi na época do impeachment do presidente Collor. Uhum. E aí me caiu na mão uma conferência que ele escreveu para a campanha de 14, que acabou que ele não fez, que ele não se candidatou, né? Que ele ia pronunciar uma conferência que ele ia pronunciar em Santos, que se chamava A Crise Moral. Aí quando você lê aquilo, você acha que aquilo como é escrito em termos muito majoritariamente abstratos, aquilo cai como uma luva. Parece que o Brasil sempre foi corrupto, parece que o Brasil sempre foi. Eu acho que isso é que dava essa atualidade a ele. É, o Brasil continua o mesmo? Não, eu acho que o Brasil mudou muito, mas assim, as ideologias não têm como mudar muito. Elas meio que desaparecem, voltam, ou elas se adaptam, porque a gente não consegue olhar para a realidade. A gente tem uma espécie de estoque limitado de formas de pensar a realidade, entendeu? Do ponto de vista da política. Então, o que a gente tem são reciclagens, na verdade, das ideologias que se atualizam. No caso do liberalismo democrático, e do conservadorismo, a gente tem uma tradição militarista no Brasil. A gente tem uma tradição. é, a nossa tradição reacionária que não era muito forte. Isso aqui é interessante. Reacionária que eu falo é essa tradição religiosa, de querer submeter a política à religião. Isso não era uma coisa muito forte. Isso aparece, né? Eu estou querendo só dizer assim: se você pegar todas as ideologias que não são liberais, democráticas, Rui se bateu contra todas. Isso é impressionante. Ele bateu contra Uhum. todas. Então, ele bateu no reacionarismo na época da questão religiosa, tá? Contra os padres que queriam submeter as leis do Estado às leis da Igreja, do Vaticano, né? Ele bateu no militarismo, né? Tanto na ditadura do Marechal Floriano Peixoto, né? Que forçou a se exilar, depois na época do governo Hermes da Fonseca, que foi um desastre, com várias intervenções oficiosas e oficiais nos estados. Praticamente todos os estados brasileiros sofreram intervenção, e boa parte deles com candidatos militares, tá? Ele bateu no conservadorismo oligárquico, ele era oposição a Campos Salles, desde o governo Campos Salles, enfim. Então você também tem essa campanha dele contra as oligarquias. E ele bateu até nos neoliberais avant la lettre, né? Que a gente pode Uhum. dizer os libertarianos da época, que eram os spencerianos, que também era Campos Salles, também era Joaquim Murtinho, né? Essas pessoas, né, todo tipo de regime que era meio autoritário, ele bateu. E no fim da vida, ele também bateu no comunismo, como bolchevista, que tinha Os estourado na bolchevistas, Revolução Soviética, entendeu? de 17. Agora, de certa forma, é uma leitura que ainda se faz premente. A leitura de Rui Barbosa, apesar da roupagem jurídica que ele dá a toda a oração dele, ele é muito legalista, né? Toda a oração dele se volta muito para a questão do legalismo. A leitura dele ainda hoje é uma leitura necessária, né? É ainda uma análise É muito atual, concreta do é país, muito né? atual, é completamente atual. E eu acho que o que dá mais atualidade a ele foi a defesa do que eu chamo de judiciarismo. O judiciarismo é uma espécie de vertente jurídica do liberalismo democrático brasileiro, né, do ponto de vista constitucional. Eu estava dizendo, sim, que os liberais brasileiros acreditam que o problema do autoritarismo no Brasil decorre da má formação do país. Escravista, português, católico. O Rui ele aposta no Supremo Tribunal Federal como uma espécie de sucedâneo civil do poder moderador
do imperador, numa interpretação liberal do poder moderador do imperador, né? E ele começa dizendo, na verdade, que o Supremo Tribunal Federal ele precisa, é a ele que incumbe zelar pela efetividade desses valores, da liberdade, da democracia e da república, porque o Barbosa tem um componente republicano que é muito forte. Tá? De qualidade da vida pública, a lei está acima do governo dos homens. Tá? Então, Rui é uma mistura de Kant com Cícero e Stuart Mill ali, que eu acho que são os autores que mais se prestam Influenciam ele, de né? pensar ele, né? Uhum. Então, aí o Supremo Tribunal Federal é o órgão que precisa meio que disciplinar a má política, tem que disciplinar essas tendências autoritárias da sociedade brasileira, de cima para baixo, devido à sua má formação, para como se fosse uma forma, como se fosse uma tala, que você quebra a perna, que você tem que endireitar a perna. Então, você precisa de um meio externo para remodelar a sua perna para ela ficar direita, né? E aí o judiciário, né, acaba sendo esse modelo, né? Então é a lei, são aqueles que zelam pela lei que vão fazer isso. Você tem vários discursos de Rui, né, desde o começo da República nesse sentido, mas célebre dos quais foi o discurso dele na posse no IAB, Instituto de Advogados do Brasil, em novembro de 1914. O papel do Supremo Tribunal Federal, acho que na República Brasileira, acho que esse é o título. E ali já está tudo Uhum. colocado. Então, é engraçado como é que ao longo da República a gente vai vendo esse ideário se renovando permanentemente. A gente vê o João Mangabeira, Otávio Mangabeira, a gente vê outros autores todos apostando no judiciário. Pedro Lessa, ministro do Supremo Tribunal Federal Sim. também, né? Aí, ao longo do tempo, você tem essa aposta sempre, que vai ser a aposta um pouco da UDN, um pouco desses bacharéis. Só que acontece que durante o século XX, essa foi uma proposta que se frustrou, né? Mas, de qualquer forma, Mas, continua, mas depois de 88, ela se realiza. ela Ela se realiza. se reconfirma. Mas o que é mais interessante é que durante o século XX ela não se confirma, em boa medida, porque ela sofre a concorrência de um outro grupo, de uma outra corporação que também reivindica-se como herdeiro do poder moderador, que são os militares. Sim, né? Herdeiros de uma interpretação conservadora do poder moderador do imperador, que dizia que se tratava de um poder tutelar necessário, porque a sociedade brasileira estava sempre correndo riscos, ela era fraca, os partidos só pensavam em si, havia um perigo estrangeiro de invasão, então você tinha que ter um poder qualquer que tutelasse a sociedade, né? E aí, Os tenentes de 22 uhum, são os generais de 64. exato, É exatamente por exatamente. aí. Mas é Então, isso. então, o interessante sobre terminar é que a Uhum. gente não imaginava, depois de 88, 90, que isso fosse que esse embate ia voltar. E no final ficou parecendo filme de Hollywood, que os dois grandes inimigos vão se reencontrar no final do filme para a Não. luta final. Né? Vai ser o Armagedon, o juízo final. E a gente viu isso, né, 2 anos atrás. A gente estava vendo esse É. embate militarismo e judiciarismo pela última vez. Última, até a próxima, né? Uma revivência do filme antigo. É. Mas, Christian, muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. O Rui realmente é um assunto que é inesgotável, né? Mas muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Grande abraço. Nada, o prazer foi meu, Maurício. Um abraço para você, até logo.